Imagine estar no auge do poder. Você conquistou territórios, derrotou inimigos, tornou-se a pessoa mais influente do seu país e acredita estar cercado por aliados leais. Então, em um único dia tudo termina de forma brutal. E entre os responsáveis pela sua morte está alguém em quem você confiava. Essa é a história de Marco Júnior Bruto e Júlio César, uma das traições mais famosas de todos os tempos. Um episódio tão impactante que atravessou mais de 2000 anos e continua despertando curiosidade até hoje. Mas será que Bruto era realmente um traidor? Ou acreditava estar salvando Roma? Neste vídeo vamos explorar fatos históricos reais, informações científicas, acontecimentos documentados e diversas curiosidades sobre um dos maiores mistérios políticos da antiguidade. Antes de entendermos a traição, precisamos conhecer Júlio César. Júlio César foi um general, político e estrategista militar que viveu entre 100 e 44 a.C. Ele conquistou vastas regiões da Europa, especialmente a Gália, território correspondente a grande parte da atual França. Suas vitórias militares lhe deram enorme popularidade entre o povo romano. Porém, quanto mais poderoso César se tornava, mais preocupados ficavam muitos senadores. Naquela época, Roma era oficialmente uma república. Isso significava que o poder deveria ser compartilhado entre várias instituições e representantes eleitos. Muitos temiam que César estivesse se transformando em um rei disfarçado. E existe um fato curioso: os romanos tinham verdadeiro horror à ideia de monarquia. Séculos antes, eles haviam expulsado seus reis e jurado nunca mais permitir que uma única pessoa governasse com poder absoluto. Marco Júnior Bruto não era um simples senador. Ele vinha de uma família extremamente influente. Seus ancestrais eram vistos como defensores da República Romana. Segundo registros históricos, César tinha uma relação próxima com Bruto. Alguns estudiosos acreditam que ele o considerava quase um filho político. Essa proximidade torna a história ainda mais intrigante. Durante séculos, surgiram rumores de que Bruto poderia até ser filho biológico de César. Porém, os historiadores modernos consideram essa hipótese muito improvável devido às datas conhecidas da vida dos dois. Mesmo assim, essa especulação continua sendo uma das curiosidades mais comentadas sobre o caso. Em 44 a.C., o poder de César havia atingido níveis sem precedentes. O Senado concedeu a ele o título de ditador perpétuo, algo que alarmou muitos políticos. Um grupo de senadores começou então a se reunir secretamente. Ao todo, cerca de 60 conspiradores participaram do plano. Entre eles estavam figuras importantes como Caio Cássio Longino e Bruto. O objetivo declarado era impedir que César destruísse a República. Mas aqui surge uma questão extremamente curiosa. Os historiadores ainda debatem se os conspiradores realmente queriam proteger Roma ou se estavam apenas tentando preservar seus próprios privilégios políticos. Talvez nunca saibamos a resposta completa. Uma das partes mais fascinantes dessa história envolve os alertas recebidos por César antes de sua morte. Segundo fontes antigas, um adivinho teria avisado César sobre um grande perigo. Ele teria dito: tenha cuidado com os idos de março. Os idos de março correspondiam ao dia 15 de março no calendário romano. Curiosamente, César ignorou o aviso. Há também relatos de que sua esposa, Calpurnia, teve pesadelos perturbadores na noite anterior ao assassinato e tentou convencê-lo a não sair de casa. Embora não possamos comprovar cientificamente sonhos premonitórios, sabemos que esses relatos aparecem em diversas fontes históricas antigas. São fatos curiosos que contribuíram para transformar o episódio em uma das histórias mais famosas da humanidade. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., César dirigiu-se ao Senado. Os conspiradores já estavam posicionados. Quando ele se sentou, os senadores se aproximaram. De repente, um dos homens iniciou o ataque. Em seguida, dezenas de conspiradores sacaram punhais. As fontes antigas afirmam que César recebeu aproximadamente 23 facadas. Mas aqui existe uma descoberta científica muito interessante. Estudos modernos realizados por especialistas em medicina forense indicam que apenas uma das feridas teria sido fatal. As demais podem ter sido superficiais ou causadas após o ferimento mortal. Isso significa que, apesar da quantidade impressionante de golpes, provavelmente apenas um deles matou César. É um detalhe histórico que poucas pessoas conhecem. Chegamos ao momento mais famoso da história. Segundo a tradição popular, ao perceber Bruto entre os atacantes, César teria pronunciado as palavras: "Até tu, Bruto". Essa frase tornou-se um símbolo universal da traição.
Mas existe um detalhe surpreendente. Não há evidências históricas definitivas de que César realmente tenha dito isso. A frase ficou famosa principalmente graças à peça teatral Júlio César, escrita por William Shakespeare no século XVI. Algumas fontes antigas sugerem que César pode ter dito algo em grego semelhante a "Também tu, meu filho?". Outras afirmam que ele não disse absolutamente nada. Portanto, uma das frases mais famosas da história pode nunca ter sido pronunciada. Uma curiosidade histórica que surpreende muita gente. Os conspiradores acreditavam que seriam recebidos como heróis, mas aconteceu exatamente o contrário. A população romana ficou chocada com o assassinato. O resultado foi uma enorme crise política. Poucos anos depois, Roma mergulhou em guerras civis. O herdeiro adotivo de César, Otaviano Augusto, derrotou seus adversários e tornou-se o primeiro imperador romano. Assim nasceu o Império Romano. É um dos maiores paradoxos da história. Os homens que tentaram impedir o surgimento de um governante absoluto acabaram contribuindo para a criação de um império governado por imperadores. Após o assassinato, Bruto tornou-se um dos líderes das forças contrárias a Otaviano. Em 42 a.C., ocorreu a decisiva Batalha de Filipos. As tropas de Bruto foram derrotadas. Seguindo uma tradição comum entre líderes romanos derrotados, ele tirou a própria vida para evitar a captura. Assim terminou a história do homem que entrou para a eternidade como símbolo da traição. A história de Bruto contra Júlio César é muito mais do que um simples assassinato político. Ela reúne ambição, amizade, poder, medo, conspirações e decisões capazes de mudar o destino de civilizações inteiras. Espero que tenham gostado e nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.